Olá, a cidade de Bauru criou o Plano Diretor em 1996 sobre o conceito de vazios urbanos e dos grandes núcleos habitacionais que nos anos 90, sobretudo, acabaram ocupando territorialmente a cidade. Esse conceito, em 2008, pouco mais de 10 anos depois, foi trocado como vetor principal sobre a ideia das áreas de proteção ambiental e também das áreas de proteção permanente, APAs e APPs. Agora, mais 10 anos depois, no curto rito da história da questão da ocupação do solo urbano, nós discutimos como esses 600 quilômetros quadrados podem ser revisitados do ponto de vista de diagnóstico e de horizonte para a sua ocupação de 2/3 que estão nas 3 principais APAs, Campo Novo, Batalha e também Água Parada. O professor Adalberto da Silva Reto Júnior conversa conosco na terceira etapa sobre essa discussão do plano diretor, da mobilidade, do conceito de ocupação, de reorganização do espaço urbano e de que forma nós olhamos para a nossa sociedade, a forma como a gente ocupa esse território daqui para frente. Professor, eu dei uma abrangência aqui exatamente porque nós acabamos desempenhando uma função pública, talvez singular, da TV e da Rádio Câmara como emissora, de acompanhar, até por obrigação, esse histórico de ocupação, para as pessoas lembrarem do nascedor do nosso plano diretor e do nosso interrogatório que a gente faz sobre si mesmo agora, onde nós erramos. A gente pode começar por qual caminho? Tem vários aqui, plano diretor e APA. Eu proporia com plano diretor. Eu acho que o plano diretor no qual a professora Maria Helena começa a trabalhar essa ideia dos vazios, ele claramente está colocando uma ideia de reconexão urbana, né, que era típico da época. O que é interessante mostrar que nesse intervalo, a partir dos anos 80, 90, existe um novo fenômeno. Um novo fenômeno que é uma nova forma de viver, ao longo de eixos de mobilidade não mais internos à cidade, mas fora da cidade. E isso leva a um outro conceito e uma nova visão sobre esse conjunto de cidades. Isto é, não se trabalha mais numa ideia de centro-periferia, mas sim cidades que tenham um movimento pendular entre elas, né? Por exemplo, Piratininga, por exemplo, Agudos e outras cidades que têm uma relação com Bauru cotidiana, né? Se você for pegar, por exemplo, nos condomínios, nós temos muitas domésticas que vêm de Agudos, nós temos muitas pessoas de Bauru que moram em Piratininga, e assim vai. Nós temos, na realidade, esse fenômeno que gerou um outro tipo de ocupação. Esse fenômeno, na realidade, que estabelece uma nova relação entre campo e cidade, é o mote principal atual do urbanismo, né? Isto é, coloca-se como o centro dessa discussão uma área incerta, que cada cidade está começando a resolver de uma forma particularizada. Separada. Ou não resolver. Então, nós mesmos estamos investigando que tipo como resolver isso. Entretanto, uma questão que se coloca é a escala analítica e a escala na qual se coloca o projeto da cidade contemporânea. Isto é uma escala do território. E nessa escala do território, obviamente que a questão dos fundos de vale e das APAs vão aparecer também na mesma escala. Isto é, nós temos dois grandes, as green lines, como a gente fala no vocabulário internacional, as grandes linhas verdes e as linhas azuis, as blue lines, isto é, fundos de vale e as águas, e junto com isso uma nova forma de habitar. Logo, é um fenômeno contemporâneo. E o plano diretor, por isso ele tem revisões, se na época estava pensando a ocupação dos vazios urbanos, que é muito pertinente para a época, agora ele tem que começar a se debruçar numa pesquisa no qual fala-se de um plano territorial, né? E que certamente Bauru que tem que protagonizar isso. Porque muitas vezes o que é APA em Bauru, do outro lado do rio, não é APA. Então, esse tipo de ocupação, ele tem que gerar uma parceria de políticas públicas entre as cidades na resolução de questões que vão ser interiorizadas nos planos diretores.
O senhor está colocando já uma questão inicial aqui que é fundamental para a nossa relação da revisão do plano diretor 2008-2018 que vai se iniciar. Nós estamos naturalmente aflitos para olhar para a legislação proibitiva que criou um estoque de terras de 20 anos, mas talvez o nosso eixo de partida esteja equivocado, de olhar a bacia, o ecossistema regional, para entender primeiro essa conexão com essas cidades. Sim, eu faria um apelo à Prefeitura de Bauru para chamar todas essas cidades para começar a elaborar planos conjuntos. Por exemplo, tem o plano diretor específico de cada cidade, mas existem também pontos de tangência como essas que vão ter que ser resolvidas conjuntamente. Regionalmente? Regionalmente, né? Então, isso é uma coisa. E tomar essa gestão possa fazer essa reunião, porque é muito importante para todas as prefeituras saberem que estão trabalhando numa escala que vai um pouco mais ampla do que a própria cidade. Tanto é que os planos diretores deixaram de ser urbanos para ser municipais, isto é, nós temos que absorver essa nova escala, né? Essa nova escala que não estava colocada nos anos 80. Para colocar um raciocínio aqui paralelo, efetivo para quem está em casa, a gente acompanhou a partir dos anos 90, e já sedimentado neste momento, a consolidação dos comitês de bacias hidrográficas especificamente em cada uma das regiões, da qual todos esses municípios participam, e não só micro-regional, macro-regional. Só que na área de urbanismo de ocupação esse movimento não aconteceu. Mas agora precisa acontecer. Tanto é que existe, do ponto de vista internacional, um termo que chama Landscape Urbanism, o urbanismo da paisagem. Justamente porque nós absorvemos essa escala territorial dentro do pensamento da cidade. Por quê? Porque se nós pensamos em questões de sustentabilidade, não dá para nós deixarmos de lado a questão econômica e social. Logo, a pesquisa ela não tem que gerar diagnóstico somente. Por quê? Porque o diagnóstico, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela veio da medicina e foi interiorizada no urbanismo para mostrar que a cidade está doente e que precisa de um remédio. Não é bem assim, mas... O diagnóstico aponta uma lista de erros, né? É uma lista de erros. O que é importante é dizer que a pesquisa ela tem que ser, não só apontar como existe hoje o território, mas ela tem que apostar também a questão da adaptabilidade, capacidade, renovação e modificação desse território. Por quê? Porque aí ela deixa de ser algo que vai engessar, mas ela vai começar a pensar uma política entre cidades, do qual a questão da sustentabilidade econômica e social também estão colocadas. Vou pegar um outro exemplo concreto para as pessoas entenderem. Há uma latente e natural preocupação com a questão da capacidade do Rio Batalha regional de continuar nos abastecendo hoje com 35% de água de superfície, o restante com cerca de 34 poços perfurados para o DAE. Olhamos a distância da captação, estava comentando aqui, de Bauru até a Serra, aqui da Canastra, em Agudos, em 22 quilômetros. Mas tem duas margens, do lado de lá não tem APA. Pois é. Ou não tem plano diretor, desculpa. Pois é. E aí é que se justifica esse tipo de ação. Nós tivemos há pouco tempo uma experiência em Olambra, que é uma estância turística da Franja Metropolitana de Campinas. E a nossa pressão foi tão grande para dialogar com Campinas, por quê? Porque essas cidades pequenas precisam também ser inseridas dentro desse quadro maior. Isto é, tanto Bauru começar a olhar para fora e dizer nós não vivemos sozinhos, nós temos habitantes daqui que moram trabalhadores daqui que moram em outras milhares. cidades. Isto é, se colocar do ponto de vista regional de uma outra forma, né? Planificando o território, resolvendo que plano diretor tem questões pontuais, mas tem questões que transcendem ao próprio município. E acho que a atual secretária ela tem consciência disso, a Letícia tem consciência disso, e é importante dizer que essa dialética entre o local
e o mais amplo, o território mais amplo, ela tem que ser absorvida imediatamente. Porque aí nós vamos sair de uma discussão extremamente negativa, que é proibido, não é proibido. Não, nós temos que pensar um território sustentável. Esse território sustentável ele requer pesquisas diferentes, que apontem hipóteses de modificação. E essas hipóteses de modificação, elas têm que partir do princípio de que algumas dessas APAs estão totalmente descaracterizadas e nós vamos ter que compensar no outro município que está ao do lado, gerando um outro tipo de legislação. Isto é, flexibilizar a questão para não criar engessamentos, mas, por outro lado, para pensar um território no qual a questão da sustentabilidade econômica e social vem à tona. Vou dar um outro exemplo aqui para usando o raciocínio das pessoas que estão em casa, dada a nossa experiência. Nós temos visivelmente na APA da Água Parada, que é a maior das três, que dominam 2/3 do território dos 600 km² de Bauru, um maciço bastante representativo de vegetação entre Bauru e Reginópolis, por exemplo, né? E não tem como não discutir com eles. Eu acho que até a maior porção está do lado de lá. E, por outro lado, Nelson, uma coisa importante é o seguinte, quando essa questão se coloca, obviamente, fala-se de uma equipe interdisciplinar. A planificação hoje, o planejamento hoje, ele requer uma equipe interdisciplinar. Ele requer biólogos, ele requer pessoas que possam, junto com o arquiteto e urbanista, compor um mosaico de saberes técnicos para que isso possa avançar. Para que a gente não comece a trabalhar de uma forma muito informal, dizendo não pode, é proibido. Não, precisa de pesquisa de cunho interdisciplinar para que a gente possa ver no todo como está funcionando e apontar hipóteses de modificação, de capacidade de regeneração, se tem essa capacidade ou não. Isto é um mosaico que se está montando no qual essa área que antes era campo e que hoje tem um múltiplo uso, isto é, aquilo que tinha no centro da cidade, que era o centro com múltiplo uso, agora tem no território, tem no campo. O campo hoje tem um pouco de tudo, ele tem uma ocupação diferenciada. E esse fenômeno ele precisa ser visto a partir de pessoas que entendam disso com pesquisas adequadas. Me veio uma outra questão aqui para colocar na nossa reflexão. Se a visão ela é por ecossistema regional, o conceito de bacias hidrográficas, além de outros que estão postos, olhar para planos de manejo em territórios fatiados, aliás, o nosso está fatiado em 3, porque tem a APA natural do Batalha, não que isso seja errado do ponto de vista de verificação territorial, mas colocando isso em confronto de que adianta eu fazer o diagnóstico só da APA do Batalha, se esse rio percorre outros municípios, obviamente, e se não precisa os planos de manejo nesses locais também, para que a gente possa ter uma ideia mais ampla disso. Eu concordo com isso. Então, algumas dessas exigências de plano de manejo, etc. e tal, elas vêm e acabam, ao invés de construir uma nova base para se raciocinar a cidade contemporânea, ela acaba sendo um ponto que vai gerar proibições. Um ponto no espaço. No espaço, isto é, não entendendo a escala da análise e da resolução. Porque se a escala territorial ela é a análise para você entender isso você está perfeito em dizer, tem Reginópolis, tem Piratininga, tem todas as... a escala da resolução também tem que ser nessa amplitude. Então não dá para a gente fazer um plano de manejo só aqui se nós não temos ao longo dessa bacia um plano geral em que cada cidade comece a trabalhar naquilo que lhe é próprio, né, para compor essa escala maior. Eu coloquei esse conceito, professor, esse exemplo, para aproveitar a abordagem anterior sua e já fazer um apelo então extensivo aqui ao governo do estado através dos órgãos ambientais, porque ele, para quem não conhece, nós criamos as 3 APAs nossas aqui que a gente está citando e em muitas dessas áreas, na sua maior porção, elas foram sobrepostas por APAs estaduais na lei. Tudo bem, mas o estado não vejo nenhum movimento dele convergindo para essa área territorial maior com esse conceito. Mas eu ainda acho que o município ele pode protagonizar essa discussão e levá-la para o estado. Chamar o estado. Chamar o estado para cá. É a mesma coisa que acontece no patrimônio. Tem que chamar o estado e dizer,
não adianta tombar para não ter política de conservação, porque daí leva a uma degeneração imediata daquele objeto de tombamento. Nada mais é o APP do que um tombamento na parte ambiental, né? Então, tanto um quanto o outro, eu acho que eles têm que ser revistos. Nós estamos num momento em que a cidade contemporânea coloca outro tipo de análise e que nós, de uma certa geração, não conhecemos ainda. Nós temos que estar nos atualizando para poder ir entrando num debate mais amplo para poder dar conta desse novo fenômeno. Porque senão você vai olhar um fenômeno de agora achando que é a mesma coisa que aconteceu nos anos 80. Por isso que eu digo, o plano que previa dos anos 80, que previa uma reconexão urbana, ele está corretíssimo. Entretanto, existia um fenômeno, e um fenômeno galopante nessa região, de uma nova forma de morar, de uma nova forma de o território que começou a ter um uso plural, né? Isso é um fenômeno novo, requer pesquisa nova e requer uma pesquisa que ela trabalhe a relação entre cidades e a rede dessas cidades como foco principal dessa análise. Colocamos aqui então no nosso bate-papo, na sequência de nossas conversas. Aliás, todos os vídeos estão disponíveis na página da TV Câmara no YouTube, é só digitar em vídeos lá. Na nossa conversa anterior, a discutir a questão do processo de ocupação, o segundo apelo aqui para a nossa revisão do plano diretor, que era a vocação estudantil, absorver isso dentro do nosso espaço interno. Da mesma forma o patrimônio. Nós, se olharmos a região, nós temos um patrimônio histórico e ambiental enorme. Por exemplo, com grandes... basta abrir com fazendas que ainda têm senzalas, isto é, criando uma outra forma de ver, inclusive, o patrimônio. Então, essa escala territorial, ela tem que ser absorvida. É a nova questão que se coloca para o urbanismo. Só para lembrar o conceito óbvio, mas para as pessoas entenderem que a gente está falando de convergência de escala regional aqui, no caso dos estudantes também, porque boa parte são, por nossa vocação educacional, alunos dessas cidades no eixo de vetor de ida e vinda, né? Muito, e por nossos alunos mesmo, que tem um contingente enorme de alunos da região. Então, isso é importante. Bauru tem que protagonizar isso. Bauru tem que não só protagonizar uma relação nova com essas cidades, mas também um organismo de planificação regional, baseado em pesquisas que vão ver transformações, pensar modificações, hipóteses de modificação com relação a lixo, com todas essas questões que transcendem o próprio limite do município. A não verificar essas outras questões, nós cometemos outros defeitos nossos aqui para assumi-los, né? Um deles eu comentava é a questão de desinformação natural, uma legislação que é pouco conhecida do grande público, de que a área de proteção ambiental são ambientes intocáveis, e são dois terços do nosso território. A nossa terra ficou muito cara, né, comparado com outras cidades de porte médio, e hoje nós estamos começando ainda a rediscutir isso. Não, peraí, a APA pode sim ser ocupada de forma sustentável. Eu gosto muito de pensar em unidades de conservação. A conservação ela pressupõe ocupação, adaptabilidade, modificação. Porque se a gente pensa no enrijecimento, na proibitividade da coisa, o que vai acontecer? Você não coloca a questão econômica e social no centro do debate da cidade contemporânea. Existe uma carência, uma necessidade de se pensar uma economia do ponto de vista regional. A sustentabilidade ela não pode ser local. Ela tem que ter uma análise que é maior, é territorial. E, portanto, Bauru, Agudos, Piratininga, Lençóis, todas elas vão ter uma contribuição efetiva, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista econômico e social. Então, todos os planos têm que se basear nessa ampla região. Porque senão nós vamos estar fazendo planos diretores urbanos, que foi dos anos 80. Agora, ele virou municipal, nós temos problemas muito sérios colocados diante disso, nessa nova fenômeno que se coloca,
E os urbanistas estão muito distantes disso, do ponto de vista de pesquisa, porque é a pesquisa que vai me dizer como também ocupar essa nova... Eu ia colocar fazer o meu papel aqui da pimentinha do outro lado. Se a universidade ela está sensível a esse eixo, de que não adianta a gente discutir só o nosso quintal aqui. Eu acho que sim. E tanto é que a FAPESP, o órgão maior do Estado de São Paulo de pesquisa, ele tem uma linha de políticas públicas, incentivando a parceria entre as universidades públicas e as prefeituras, né? Justamente para tentar, a partir daí, pensar esse território mais amplo, porque não adianta você querer passar distante de uma pesquisa. A pesquisa que vai informar essa capacidade desse território se transformar ou não, isto é, e a nova ocupação que pode ser dado a ele para que não incorra em certos problemas que virão ser muito graves para o futuro da região. Mas a pesquisa ela tem que se dar nesse escopo maior, com resoluções pontualizadas, mas nunca deixar essa escala maior de lado, negligenciar essa grande escala. O senhor comentou no meio, reforçar isso, a gente fugir naturalmente do eixo da questão do diagnóstico, emprestando o termo bem empregado do sinônimo da medicina, para tentar olhar capacidades de adaptabilidade e de modificação de uso desse território. Sim, a gente chama isso de cenário, do ponto de vista da pesquisa. O cenário ele vai ver como o território está, propor transformações e adaptabilidade e modificações, né? Só que, para isso, você precisa ter hipóteses dessa transformação. E essas hipóteses elas têm que englobar o território mais amplo. As cidades que estão ligadas a Bauru... Quando a gente só olha pontualmente o nosso território, a gente acaba não fugindo de algumas definições macro mais genéricas ou costumeiras. De que das 3 áreas de proteção ambiental, me parece que a Campo Novo está consolidada do ponto de vista territorial, tem um maciço de 600 e poucos mil metros quadrados do Jardim Botânico, o zoológico, aquela região tem muito de cerrado nessa área. A do Batalha é a da questão da água, com a convergência com os outros municípios que a gente citou, mas com o maior espaço disputado em pequeno território de valor agregado por causa da ocupação de construções de alto padrão no município. E a Água Parada, que me parece um campo aberto para a ocupação de área mais econômica, o aeroporto está lá, tem plantações e produções específicas como o do avocado, o sistema penitenciário está lá, a CETEP de linha de transmissão indo no eixo Bauru-Lins para quem vai se localizar. Ou seja, tem vocações mais ou menos definidas de forma geral. Nós é que fizemos esse estoque, como eu disse, que esses espaços eram intocáveis e não pensamos neles. E pela tua descrição, o elenco de cidades muda em cada uma delas. Só para você ver que a planificação hoje ela requer esse tipo de parceria por um tema, às vezes, né? Não sei se é cabido, mas me veio aqui o tema das bordas que o senhor adotou para cada eixo. Para cada eixo. Então, por exemplo, no Batalha você tem todas as cidades ao longo do Batalha. Isso é um tipo de planejamento. Ali vai se pensar aquele veio fluvial. O Água Parada, outras cidades. Então, cada um entender a característica daquilo, chamar as cidades que estão envolvidas naquilo e começar a legislar sobre aquilo. A legislar não do ponto de vista somente proibitivo e local, mas sim na capacidade de transformação desse território de forma sustentável. Vou colocar um outro desafio nosso aqui, já corrigi professor de português e puxar minha orelha, é cabível, não é cabido, né? Lógico, o verbo acabou me consumindo pela fala aqui, não tem nenhum problema admitir o erro ao vivo. A questão do cerrado também nos aflige, professor, na medida em que temos uma porção maior do disponível de cerrado remanescente no estado de São Paulo dentro dessa confusão de espaço territorial. E agora eu vou colocar outra questão. Da mesma forma que nos anos 80 a questão da reconexão urbana foi muito forte, agora a reconexão ambiental ela é fundamental para se pensar os planos diretores. Isto é, como que nós vamos, em qualquer atividade, seja ela habitacional ou seja ela industrial, como que nós vamos ocupar esse território com um novo desenho, reconectando ao meio ambiente.
Essa é a questão, não é dizer não pode, mas vamos tentar ver como que esses elementos, esse território que já é multiuso, ele vai ter parâmetros para dizer, a fábrica vem, tá, o parâmetro para ela se colocar é esse. Que são as diretrizes. São as diretrizes, né? Ela vai ter parâmetros para se reconectar ao meio ambiente. Não é aqui não, como a gente guardou nos últimos 20 anos, é aqui sim, A partir de a tais partir parâmetros. de tais parâmetros. Então, quando você dá parâmetros, você começa a propor um novo desenho para essa área indefinida, que é entre o urbano e o urbano. Não tem mais a relação urbano-rural. Não existe mais isso. E é muito bom colocar isso, professor, para a nossa missão pública aqui, porque senão a gente fica repetindo o erro, e me permita aqui como mediador dessa relação há 20 anos, aliás, 20 anos também da TV Câmara aqui nesse papel público, a gente ficou sim repetindo o erro de ficar um maniqueísmo entre aquele que era empreendedor e aquele que era ambientalista, e nunca convergimos para um outro ponto de raciocínio. Eu acho que, por exemplo, cada um desses temas tem atores, e esses atores têm que ser colocados todos juntos para dialogar. Só que, com isso, o arquiteto urbanista e essa equipe interdisciplinar que vai estar planificando esse território, ele vai ter que colocar parâmetros, mostrar tecnicamente como que aquilo pode ser hipótese de transformação daquilo. Então, como que pode ser ocupado, né? O território já é plural, nós estamos trabalhando num campo que antes era só campo, agora ele é multiuso. Ele é multiuso e ele precisa ter regras, antes que comece a acontecer de qualquer forma. Legislar sobre esse intervalo entre urbano e urbano, hoje é a questão principal do urbanismo no mundo, não é só aqui. Muito bom, então vamos ter que amadurecer sim do ponto de vista da visão nossa sobre o território, pensar em bioma e não só no nosso quadrado. Né? Os planos têm que ser revistos à luz do território e tem que ser chamados, sim, reuniões com todas as cidades para que todos entendam que pensar o território de forma sustentável não é dizer que aqui não pode, mas sim criar cenários futuros para o desenvolvimento da região. Só para pontuar, por causa desse histórico todo, são várias frentes de raciocínio, nós cometemos alguns erros. Nós estamos citando alguns deles aqui para reconhecê-los e depois partir para um outro horizonte. O plano de manejo, tal do diagnóstico, então, de fauna e flora da água parada, que está em revisão, aliás, está terminando exatamente no momento que nós estamos discutindo aqui a sua revisão, ele partiu da proibição e colocando ele como uma vocação de uso agropastoril. Exatamente no inverso que eu acabei de mencionar, de uma área que tem aeroporto, que tem aterro sanitário, que tem um complexo penitenciário, tem plantação de avocado em escala até já de agregação de valor do ponto de vista industrial, ou seja, completamente fora da sua vocação natural. Eu não conheço o plano de manejo, mas ao mesmo tempo eu vou... De fato, se é dessa forma, é quase que trabalhar do modo antigo. A gente precisa olhar de novo as coisas, olhar com novos olhares o fenômeno que está acontecendo. Existe um novo fenômeno. Por isso que eu bato na tecla o tempo inteiro. Gente, existe uma cidade contemporânea que ela é feita de tempos, camadas de tempos e com uma escala que é outra. Me veio uma dúvida aqui, talvez para colocar o professor na fogueira, mas do raciocínio lá de fora para emprestar para a nossa convivência aqui. A Europa tem alguns centros que já tem repetições da nossa ocupação aqui, as grandes metrópoles, mas também tem cidades que estão com alguns vazios ainda esparsos do ponto de vista do horizonte. Imagino que tenha, paralelamente, as duas condições que eu estou querendo colocar aqui no nosso espaço. Se de cabeça aqui o senhor poderia comentar conosco se eles estão pensando nesses novos conceitos já, eles estão num outro patamar, do ponto de vista de ocupação regional por bioma? Sim, por exemplo, existe uma metodologia de estar trabalhando isso na França que eu particularmente gosto muito. Eles chamaram 10 arquitetos do mundo para pensar a Grande Paris. E aí eles começaram a gerar cenários que foram discutidos longamente pela população, no qual a questão central que se colocava era a porosidade do território. O território, a água, a questão da água e esse território ainda indefinido.
Então, o que acontece? A partir daquilo, isso foi veiculado, debatido, nenhum dos projetos era para ser implementado, mas ele teria que gerar na população um novo olhar. A partir daí, a nova prefeita começa a trabalhar, à luz desse concurso, questões que poderiam estar atreladas àquelas grandes discussões que saíram, que foram os temas que foram sedimentados a partir do concurso. Então, no médio prazo, eles começam a dar suporte para a população, até formativa e de informação, de como aquele território está se comportando e quais as hipóteses de transformação que vão envolver a cidade de Paris e também o território mais amplo e as outras cidades. Atualmente eles fizeram um novo... Então eles vão fazendo vários concursos em escalas diferentes, sem perder a grande discussão ampla que levou, mas cada vez mais se aproximando das transformações efetivas. E nós temos tudo para fazer isso, no sentido de que, primeiro, precisa entender esse território de uma forma ampla, uma reunião de prefeitos mesmo. Reunião de prefeitos em que a universidade tem que estar junto para poder mostrar, eu não estou falando só pela Unesp, porque várias outras fazem pesquisas aqui. Sim, sim. Mostrar esse território, mostrar como que cada cidade está contribuindo dentro dessa questão da sustentabilidade. Um comitê econômica multidisciplinar, e social, urbanístico dessa cidade. E a partir daí começar a ver o plano diretor local, ver cidades que não têm planos diretores, que podem se justificar para tê-lo, e aí compor um mosaico articulado em que, por exemplo, uma APA integral ou não. Por exemplo, essa história de você ter uma margem do rio que é APA, do outro lado não é APA, tem alguma coisa errada, né? Então, esses erros, eles têm que ser eliminados, né? A planificação atual, ela requer esse tipo de olhar e não só esse tipo de olhar, como também a construção de instituto, e eu estou falando isso porque sempre foi uma recorrente ideia da prefeitura de ter um instituto de urbanismo. Eu não chamaria nem de instituto de urbanismo, mas de planificação urbana e territorial, dos quais ele pudesse ser uma parceria entre as universidades e as prefeituras, né, para que todo esse material fosse disponibilizado e eu soubesse que na minha cidade, onde eu estou, se eu fizesse tal questão, Bauru também estaria fazendo isso, isto é, em ações integradas, isto é, nós precisamos ter planos integrados. Pensei aqui, vou comentar no ar, do promotor de urbanismo de Bauru, que mostrou uma sensibilidade em relação a essa questão da discussão regionalizada, no sentido de bioma mesmo, mais abrangente das APAs, o Henrique Varonês, para conversar com os outros colegas. Afinal de contas, o fiscal da lei é aquele que organiza isso do ponto de vista orgânico no papel, e depois a gente vai precisar de normas para poder seguir essas diretrizes, né? Então ele começou um embrião nisso. Quando se fala em APAs, em biomas, etc., sempre a escala regional vem à tona. O que eu estou dizendo é que não é só isso. Tem gente morando nesse território, tem gente trabalhando nesse território e tem gente se divertindo nesse território. Então, a escala tem que ser mais ampla para tudo, para entender que esse território que antes era um campo, ele é plural. Ele é um fenômeno novo e ele requer um olhar novo. Professor, muito obrigado. Se tiver alguma questão para complementar, fique à vontade aqui no nosso papo. A gente tem explorado a sua missão pública aqui junto conosco para poder falar de APA, plano diretor, tombamento, vocação estudantil, ocupação e reorganização do centro urbano. Uma das coisas que eu queria fazer um apelo nós precisamos ter um órgão de planificação urbana e territorial. Todas as cidades compõem esse órgão, as universidades, porque o órgão ele não tem que estar ligado diretamente a uma prefeitura, ele tem que estar ligado a pesquisas, né? É a pesquisa que vai fazer com que esse território, pouco a pouco, comece a ter diretrizes para construção sustentável dele. Então, essa parceria precisa ser feita, e isso pode ser consolidado de uma forma muito rápida, porque nós temos, inclusive, grandes linhas de pesquisa que dão suporte para a implementação disso, né? Então, nesse ponto, eu acho que nós da universidade temos um papel muito importante,
Mas não é só isso, né? Nós precisamos de que o que está sendo pensado, ele precisa ser testado no território, ele precisa ser implementado nas prefeituras para que pouco a pouco sejam absorvidos que existem planos maiores e planos locais que devem ser seguidos. Nós já estamos no momento em que os prefeitos precisam deixar de acordar de manhã cedo e dizer aqui eu quero que faça isso. Existem planos diretores que já dizem o que devem ser. Então, na política, esses planos diretores têm que começar a fazer parte das propostas efetivas, porque eles são participativos, eles são pactuados, e passar por cima deles é quase um desrespeito à comunidade científica e à população que também colaborou na construção desses planos. Professor Adalberto da Silva Reto Júnior, obrigado por ter contribuído conosco aqui nessa discussão do espaço onde a gente mora. Obrigado você. O professor é especializado em urbanismo e atuou como professor visitante na área de patrimônio industrial na Universidade de Sorbonne, na França. Essa série de entrevistas relacionadas à questão do centro da cidade, o patrimônio, o tombamento, a APAS, discussão do plano diretor e essa visão em escala regional, estão todos no YouTube na íntegra para que você possa assistir a hora que você quiser. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.